Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje, infelizmente, não tá tão legal por aqui. E sabe aquela sensação de que você chegou um pouco atrasado? É a sensação que eu tô nesse momento. Semana passada, né, eu lancei o meu vídeo falando um pouquinho sobre Setembro Amarelo e sobre, né, basicamente a hipocrisia de se achar que as pessoas precisam saber e ter essa prevenção, se falar realmente sobre suicídio somente no mês de setembro. Hoje eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, o vídeo não seria esse, né? Eu falaria um pouco sobre o racismo que eu sofri, né, na minha infância e adolescência, só que ontem eu estava pelo meu Instagram e eu tive uma notícia bem triste. O blog da Drica é um blog muito famoso, eu acredito que muita gente que faça reeducação alimentar ou esteja tentando emagrecimento já conheceu ou conhece. E ontem eu entrei, né, à tarde, por volta de umas 5 horas, 6 horas, né, no meu Instagram e tinha lá um post, né, no blog dela oficial, anunciando o falecimento dela. E eu fiquei descrente. Eu fui pro Stories, né, pra tentar ver, então assim, tinha Stories de 20 horas atrás, né, mais ou menos, e ela, 20 horas atrás, estava indo pra uma festa, marcou que estava indo pra uma festa e tal, e assim, pra quem não tá entendendo nada, quem é Drica, o que esse, sabe, o que esse blog da Drica, eu conheci de forma digital, né, um pouco da situação e da vida da Drica desde lá do Facebook, sabe, bem do meados do Facebook, do auge do Facebook, por volta de 2013, sabe, 2012, por aí, se eu não me engano, porque foi exatamente quando eu comecei a procurar grupos, né, de reeducação alimentar. E a Drica, ela trouxe essa história porque ela passou por um processo de educação alimentar que deu super certo, ela emagreceu bastante e ela virou esse símbolo, né, pelo menos pra gente que estava ali no grupo na época, ela se tornou esse símbolo de esperança para pessoas que queriam perder peso. E sim, eu me inspirava muito nela e eu sigo ela desde essa época, no Instagram principalmente ali, né, no Facebook principalmente. E quando começou essa migração, né, dessa quando começou essa viralização do Instagram, né, eu acabei migrando para o Instagram e comecei a seguir ela também no Instagram. Então, a Drica era uma pessoa, né, que então ela já passava por um processo de emagrecimento, e a gente sabe que não é fácil. Reeducação alimentar é algo que você leva para o resto da sua vida, não é uma dieta que você faz 2 semanas, né, e você para. Então, assim, você tem que reaprender a se alimentar. Então, você vive em prol daquilo o resto da sua vida. Claro que, às vezes, as pessoas vão sair um pouco dessa reeducação, né, vão comer algo que está fora ali do cotidiano dela. E a Drica, ao meu ver, ela acabou entrando nesse lugar aonde a internet se sentiu no poder de julgá-la, sabe? Então a internet começou a julgá-la muito por: olha, parece que você está ganhando a barriga aqui, olha, parece que você está ganhando um peso ali. E esses juízes de internet estão matando as pessoas. Eu, por ser LGBTQIAP+, eu não posso deixar de trazer, né, de relembrar aqui a situação do Paulo Vaz, né, que se suicidou também no ano passado, se eu não me engano. Acho que já fez 1 ano agora, no começo do ano, né? Foi bem no começo do ano, se eu não me engano. Vou tentar deixar a data aqui certinha. E para quem não sabe quem é Paulo Vaz era policial, um homem trans, e o namorado dele da época, né, que também é uma pessoa pública e famosa,
acabou tendo um vídeo exposto onde o namorado dele estava tendo relação com outro homem. E a internet é esse grande tribunal, onde as pessoas julgam sem prova, julgam sem saber, julgam baseados em achismo. E por algum motivo as pessoas foram atrás do Paulo, né, que não tinha nada a ver com o vídeo, porque não estava no vídeo, né, o marido dele estava no vídeo. E na época foi se falando tanta coisa que ele infelizmente veio a cometer o suicídio. Então a gente entra nesse looping de que até que ponto a internet e as pessoas, né, os internautas em si, têm essa liberdade de expressão, e até onde essa expressão pode ir, porque a pessoa é uma pessoa pública, então eu posso falar. Só que, será que pode mesmo falar qualquer coisa? Sabe, porque você está matando as pessoas que você está falando. Então, é muito complicado. Ao meu ver, seria um pensamento de, às vezes, eu acho que é melhor muita gente ficar em silêncio, porque a Drica, né, voltando para a Drica, ela é uma pessoa que passou por um processo de emagrecimento. Então, eu não sei falar para vocês, né, se ela é uma pessoa que já era uma pessoa que sofria com sobrepeso desde criança, mas eu sou. E eu sei que a vida na infância e adolescência com uma pessoa gorda não é fácil. É bullying, atrás de bullying na escola. Então, a sua mente ela já vem criando um demérito, sabe? Você não vai ser amado, você não vai ser quisto, sabe? Você vem se colocando para baixo porque a sociedade planta essa ideia em você. E se foi o caso, né, que eu não sei se foi o caso dela ter essa infância, né, já com obesidade, porque eu não achei relatos, né, desde a época que eu comecei a seguir ela, eu nunca vi relatos dela da infância em si, mas desde quando eu comecei a segui-la, ela sempre se mostrou uma pessoa muito positiva. Aquela pessoa que recebia hate e ria, sabe, da situação, aquela pessoa que descontraída e que parecia que estava lidando de certa forma bem com aquilo ali. E esse demérito que é plantado na gente quando a gente é uma criança gorda é muito complicado, porque esse demérito é levado para a vida. E recentemente eu comecei a tratar essa questão na minha terapia, porque assim, às vezes as pessoas estão tão acostumadas a receber tão pouco, sabe, migalhas realmente, que a gente se contenta com migalhas. Então assim, como é que eu vou ter um padrão, né, de alta exigência ali, se eu fui a minha vida toda acostumada a receber só migalhas? Então eu não tenho um padrão aqui equiparar aquilo que eu estou recebendo. E eu acho que pode ter sido muito esse o caso da Drica, porque ela vinha passando por relacionamentos abusivos, aonde as pessoas com as quais ela se envolvia parece que usurpavam, né, do dinheiro dela, e ela estava andando obviamente deprimida. E é muito complicado porque ela postou uma foto tão bonita da sacada dela, de um pôr do sol, um dia antes, né, dela se suicidar. De acordo com informações que eu vi, né, postando que as pessoas postaram na publicação anterior, porque a publicação notificando o falecimento dela não dava para você comentar. Então, informações que estavam na publicação anterior parece que acharam ela enforcada. Então, porra, a opinião das pessoas está realmente matando. E assim, você está falando da Drica como se ela fosse uma pessoa próxima. Eu creio que eu sinta essa proximidade dela, porque a gente nunca teve uma conversa, sabe? Só que ela estava naquela posição de influenciadora muito, muito grande para mim ali, porque às vezes quando você... Geralmente para você se conectar a um influenciador, ele tem que ter uma vivência, uma história parecida um pouco com a sua. E eu sinto que a história dela tem
essa conexão com a minha, eu conseguia linkar a realidade dela com a minha. Então, desde a época que eu vi ela a primeira vez no Facebook, eu comecei a seguir. Então, traz uma proximidade, porque eu estou falando de mais de 10 anos seguindo uma pessoa e vendo publicações e acompanhando um pouco da rotina dela. Nos últimos tempos, nem tanto, porque eu até estranhei, porque não estava aparecendo muita notificação dela para mim. Eu fiquei sabendo que parece que ela fechou, né, o Instagram dela durante um tempo e tal. Então, assim, o mecanismo de entrega do Instagram, né, ele é muito disso, daquilo que você vai curtindo muito recentemente, ele vai te mostrando mais, aquilo que você não tem curtido fica meio que em off. Só que essa última publicação, que foi exatamente a da notificação do falecimento dela, teve, acho que tanto like, que apareceu pra mim na minha timeline ali. E eu entrei muito nesse momento de choque. Porque eu falei sobre isso semana passada, sabe? Então, eu fico assim, ainda estamos em setembro já estamos no dia 18 hoje, então não adianta falar só em setembro sobre suicídio, porque as pessoas vão se matar, estão se matando o ano inteiro. Sabe, a gente precisa de uma política pública que funcione para isso, porque ansiedade, depressão, né, a gente tem milhares de transtornos aí, bipolaridade, né? Então, a saúde pública, ela está entrando num momento de cataclismo, sabe? As pessoas estão a ponto de jogar tudo pro alto a qualquer momento e, às vezes, o custo de jogar isso tudo pro alto não é nem tão alto, sabe? Porque, assim, as pessoas põem muito na balança e parece que elas não têm nada. Então, quando parece que você não tem nada, sobra aquele vazio, porque eu já contei para vocês no vídeo anterior, né? Eu não vou detalhar muita coisa aqui porque não é sobre mim, né? É sobre realmente esse fato que aconteceu, então eu não vou nem me prolongar muito, porque é um tema que está me martirizando o dia todo. Ontem eu fiquei assim, acabou que ontem a minha irmã e meu pai tiveram aqui em casa, né? E foi exatamente no momento que eu vi e eu falei com a minha irmã e a gente ficou assim em choque, sabe? Porque lá em casa todo mundo, tirando da minha mãe, eu acho, todo mundo se enquadra num quadro de obesidade. Então, tem essa identificação, sabe? Então eu fiquei muito chateado. Não que eu tivesse poder de mudar alguma coisa naquele momento ali, mas a gente fica chateado porque eu, como um profissional da área de saúde, né, tô lá embaixo nessa grande pirâmide da área da saúde, né, como técnico, mas a gente tem muita informação sobre saúde mental, a gente tem quem busca, obviamente, né, não é todo mundo também, mas eu busco informação sobre saúde mental, até porque, né, eu convivo, né, com a depressão, graças a Deus, em estágio leve, né, que eu fui diagnosticado com ela leve, e ansiedade não tão leve, mas tratada com medicações. Então eu tive essa busca de ajuda ali, né, eu consegui buscar ajuda e consigo me manter da melhor forma que tem dado, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse tempo. Então, porra, sabe, as pessoas falam tanta merda na internet, gratuitamente, assim, sabe, eu vou ali julgar o corpo alheio, eu vou ali, e tipo assim, por mais que você se blinde, né, da opinião alheia, às vezes é muito fácil você se blindar de uma opinião, 2, 3, quando começa a virar 300, 400, 500 pessoas falando a mesma coisa, meio que aquilo que você tomava como hate, né, às vezes pode começar a ser visto como uma verdade. Pô, são 500 pessoas falando a mesma coisa, será que... E essa neura bate. Então, ela vinha já de relacionamentos abusivos, sabe, onde pessoas só queriam praticamente extorquir o dinheiro dela, pelo que eu entendi, né, da situação, né? Ela já vinha de uma depressão e chegou aonde chegou. Então, tá na hora da gente primeiro parar, sabe? Para de semear porcaria por aí. Então, porra, não gosto do conteúdo da pessoa, beleza, deixa de seguir, deixa de consumir o conteúdo dela, bloqueia ela. Agora, você ter o prazer de abrir um comentário para criticar de forma gratuita o corpo de outra pessoa, a maneira dela ser, de existir,
cara, você é um lixo de ser humano. Você é realmente um lixo, está na escória da escória, porque acontece o que está acontecendo, as pessoas estão se matando porque pra você aquilo é só mais um comentário, mas quando, né, igual eu falei com vocês, quando se acumula uma quantidade de comentários, aquilo passa a se tornar uma verdade na mente de muitas pessoas. Então, sabe, é muito foda tudo isso que está acontecendo assim, porque, sabe, a gente está no mês de prevenção ao suicídio e as pessoas estão se suicidando por N motivos, né? A gente tem ela que já tinha um quadro de depressão, né, aparentemente, e esses fatores, né, de bullying, de pessoas julgando a todo momento ela. Então, assim, porra, a troco de quê que você perde o seu tempo para comentar merda na foto das pessoas? A troco de quê é importante como o corpo dela tal deixa de estar para você, sabe? Então, assim, a mesma coisa da pessoa virar e falar assim, mas você tá gordo. Foda-se, cara. Você tá magro? Tá malhando? Tá com o seu corpo do jeito que você quer? Ótimo. Toma conta da sua vida. Eu não quero saber. Entendeu? Então, assim, as pessoas entregam muita crítica de forma gratuita que não foi, né, requisitado. Pô, se você chegar e perguntar assim, olha, pô, você acha que eu estou acima do peso? Eu tô te perguntando, tô pedindo a sua opinião. Agora, você chegar e disseminar uma opinião que ninguém te pediu, você tem que ir mais pra casa do caralho, sabe? Porque tá matando as pessoas não estão com a saúde mental em dia. Antes da pandemia já não estavam, depois da pandemia tá tudo pior. Então, eu acho que chegou o momento de que, sabe, os meios também de comunicação vão ter que começar a realmente ter filtros, porque o YouTube hoje em dia já tem, né? Você consegue botar algumas palavras ali que ele retém o comentário. Então, muitas vezes, se for pra você comentar merda no meu vídeo, eu nem vou ver, porque eu tenho algumas palavras-chave que são retidos do comentário. Claro que fica ali para eu conseguir ver e realmente saber, né? Porque, obviamente, o português, ele tem uma forma coloquial de colocar as palavras que às vezes foge do real sentido que a gente quer utilizar. Então, às vezes, você coloca uma palavra, né, para expressar uma intensidade que pode ser um palavrão. E tá tudo bem você usar dessa forma. Agora, se você quer realmente usar um palavrão para me xingar, eu não sou obrigado a ver, eu não sou obrigado a te responder, eu simplesmente vou te bloquear e eu vou seguir com a minha vida e eu espero que você realmente siga com a sua. Só que aí tem gente que fica tão incomodada de não ter te tocado que ela cria um fake, ela entra em outra conta para continuar te atacando, sabe? De forma completamente gratuita. Então, vocês conseguem ter uma noção de que realmente, na minha concepção, essas pessoas têm tanta culpa em casos de suicídio quanto a própria pessoa que se suicidou, porque na verdade a pessoa que se suicida, né, ela é uma vítima, né? Ela é uma vítima de um processo desgastante, de uma desilusão. Ela está esgotada muitas vezes, então ela é essa vítima, né? Eu penso que ninguém se mata por, sabe, vou me matar aqui para ver como é que é. Então, assim, as pessoas chegam nesse ponto quando elas estão numa fase de esgotamento físico, mental, geralmente mental, né? Que leva esse esgotamento. E quando ela chega no fundo de um poço onde ela não vê mais saídas para a vida dela. Então, assim, esse vídeo hoje é um vídeo de desabafo porque eu fiquei realmente muito chateado, igual eu fiquei com a morte do Paulo, se eu não me engano foi no ano passado mesmo. Eu vou tentar deixar a data aqui, e para quem não conhece, acho que vale super a pena vocês pesquisarem um pouquinho sobre a vida dele, porque pra mim, que sou do meio LGBT, foi um caso que ficou muito marcado, sabe, essa questão do Paulo, mas agora, né, com essa questão recente, porque foi ontem exatamente, então assim, eu não sei exatamente que hora que foi, né, o suicídio, eu não procurei nem saber, porque eu estou evitando me aprofundar na situação, porque eu tenho absorvido, sabe, quando é uma pessoa que, por mais que eu não conheça pessoalmente, eu acabo gostando, me atinge de uma forma diferente, então eu não estou procurando muita informação, eu estou meio off, sabe, nem quero procurar muita informação. Então, assim, sabe, a reflexão que eu deixo para vocês hoje é até que ponto a opinião de vocês precisa ser dada.
Porque você falar comigo, olha, Jardel, eu não gostei da iluminação do seu vídeo hoje, eu não gostei do áudio. Porra, beleza, entendeu? Vou tentar melhorar. É um comentário que vai me trazer alguma melhoria ali, porque dá pra mim ajeitar. Agora, falar, ah, Jardel, eu não gostei da sua cara. Porra, foda-se, você vai pra ver outro canal, ou só fica ouvindo o áudio, porque eu não tenho como mudar minha cara, não. Você tá entendendo? Então, assim, só que se 2.000 pessoas chegam e falam, não gostei da sua cara, automaticamente se planta uma semente na minha mente que tem alguma coisa errada com o meu rosto. Então, até que ponto eu tenho uma saúde mental, um discernimento mental para entender que às vezes não tem nada de errado comigo, é só a internet que tem um bando de filho da puta, sabe? Então, eu fico muito... Tô tentando me controlar aqui pra me xingar pouco, porque eu acho que esse vídeo nem sobe se eu xingar tudo que eu tenho pra xingar. Ai, porque o ser humano tem sido tóxico há muito tempo, cara. E a gente percebe que a internet, né, agora a gente tem algumas leis, né, digitais e tal, mas ainda existem poucas delegacias, né, que compreendem crimes digitais e tem que se aumentar, porque a internet é esse lugar onde as pessoas acham que vão sair impunes a todo momento, que tá tudo tranquilo. E sinceramente eu acho que eu não vou nem editar esse vídeo, eu vou lançar ele do jeito que ele tiver, porque eu quero trazer a verdade, sabe, dos fatos aqui, porque eu sentei, estou gravando e eu quero que vocês assistam, sabe, exatamente o que eu estou falando e da forma que eu estou falando, porque eu estou realmente chateado, eu estou... É aquela sensação de que poderia ser eu, sabe? Então, assim, se eu não tivesse estabelecido algumas mudanças na minha vida, talvez fosse eu. Talvez a notícia fosse sobre mim. Talvez essa notificação estivesse agora no meu YouTube, no meu canal, sabe? Então, é complicado, sabe? E eu acho que as pessoas têm que se colocar no lugar. Porque assim, eu parei muito para pensar, e caramba, se tivesse acontecido comigo. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu acho que as pessoas têm que parar para refletir um pouquinho sobre o que elas têm feito na internet e a forma com a qual elas têm agido com os comentários. Porque você dá a sua opinião de forma construtiva. A opinião, gente, ela é uma coisa livre, sabe? Só que você tem que saber filtrar a porra das suas palavras. Porque assim, eu chegar numa cantora, a cantora lançou uma música e tal, eu falava, não gostei muito da música, não achei a minha vibe, né? É uma opinião sua sobre a música, eu não achei muito a minha vibe, não gostei dessa música, né? Dentro desse álbum. Agora você pegar e virar e falar, pô, essa música é um lixo, esse artista é um lixo, fulano é melhor, Bertano é melhor, você entra num modo de botar as pessoas e compararem elas, e essa comparação é muito perigosa, sabe? Então, realmente eu acho que as pessoas têm que parar para refletir um pouquinho. Tem que ter essa reflexão e a gente precisa de leis aí urgentes, porque as pessoas estão falando o que querem, quando querem, da forma que querem, utilizando fakes. Então, sinceramente, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria ter para ter uma rede social deveria ser obrigatória a utilização do documento oficial com foto. Porque as pessoas se sentem muito impunes. Porque, afinal de contas, eu posso fingir minha data de nascimento, eu posso fingir o meu nome, eu posso fingir a foto do meu perfil, sabe? Não dá pra... Claro, você pode maquiar um endereço de IP, né? Dá para rastrear, dependendo da quantidade de IPs que a pessoa colocar, dá para rastrear, mas cadê essa polícia especializada em crimes digitais para fazer esse rastreamento? Então, é complicado, sabe? As coisas ainda estão muito andando a passos vagarosos ali, a gente precisa acelerar esse processo para que não hajam outras Dricas, outros Paulos. Porque amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser alguém da sua família sofrendo a mesma coisa e essa notificação me chocou tanto, que choque, sabe, que
Deus permita que não, mas amanhã pode ser uma informação de alguém da nossa família ou de alguém próximo da gente. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero realmente que a Drica encontre, né, paz, seja lá onde o espírito dela estiver. E que ela saiba, né, que apesar de tudo, né, eu acho que ela deixou boas sementes plantadas por aqui e que muita gente se inspira e vai continuar se inspirando nessa trajetória dela. Então, assim, ela pode ter, né, partido, nos deixado, mas a história dela ainda vai se perpetuar por um bom tempo ali, porque afinal de contas ela vai ser lembrada ainda, né, exatamente por esse trajeto que ela fez. Então, esse é um vídeo de uma pessoa que não conheceu ela pessoalmente, que não nunca consegui trocar uma mensagem com ela, mas eu me sentia muito próximo exatamente por ser mais de 10 anos seguindo ela ali. Então, a gente acaba, né, tendo uma proximidade, sabendo um pouco da vida da pessoa e realmente a depressão, a ansiedade, os transtornos matam, mas o julgamento da sociedade tem matado muito mais. Então, está na hora de vocês pararem um pouquinho e pensarem realmente no que vocês estão falando, porque vocês estão falando muita merda. Tá? Beijo pra vocês e eu espero que a gente consiga melhorar como ser humano, porque tá foda. Esse é o nosso modo prosa de hoje, que não era pra ser esse vídeo. Era pra ser provavelmente um vídeo em um tom mais alegre, mas não tem como eu deixar, sabe? Foi trocado de última hora, talvez esse vídeo saia até um pouco atrasado. Não sei se vai dar tempo de soltar até 8h30, porque eu tô gravando exatamente na segunda-feira. Porque eu tinha que falar sobre isso aqui, sobre o quanto a sociedade está levando as pessoas a chegarem ao extremo. Então, para você que... Sabe, eu já ia encerrar esse vídeo, mas para você que curte entrar e fazer inferninho e hostilizar pessoas de forma gratuita, ou não gratuita também, sabe? Então, cara, você é um babaca da porra. Sabe? A sua existência está sendo uma coisa que está sendo prejudicial às outras pessoas, então, só para. A internet é um lugar, não está sendo um lugar bacana, né? Porque, então só tem influencer que eu não gosto. Ótimo, desinstala suas redes sociais. Você não precisa ser obrigado a viver em rede social. Tem gente que fala assim, na rede social só tem coisa horrorosa, só tem vídeo ruim. Então para que você tem uma rede social? Você está entendendo a concepção? Então assim, o meu TikTok hoje, eu curto ver vídeo de panda. Eu gosto de ver cravo, ver espinha, e é isso que eu vejo. Então o algoritmo, ele me entrega aquilo que eu curto. Se está aparecendo para você aquilo que você não gosta, é porque você está consumindo aquilo de alguma forma, porque o algoritmo, geralmente, ele não erra. É muito raro ele sugerir para você algo fora do seu meio. Então, se você fez algum tipo de busca, se você buscou por aquilo, aí você vai fingir que não, e vai falar, atacar a pessoa, hostilizar a pessoa. Então, sinceramente, eu acho que a reflexão que fica pra gente aqui é só para. Sabe? Para de parar, para que você está comentando, por que esse comentário, vai agregar em que essa sua fala, a não ser a levar pessoas a desistirem de viver. Então, é muito complicado. Então, eu espero que as pessoas consigam, né, que esse vídeo chegue no número de pessoas que tiver que chegar e que as pessoas só coloquem a mão na consciência e pensem direitinho, porque o pensamento dela está levando as pessoas à morte. Então, eu vou ficar por aqui, porque se eu continuar falando, daqui a pouco eu vou xingar, porque eu estou um pouco entristecido na realidade, sabe? Então, assim, eu vou ter que botar até meus sentimentos também agora em pratos limpos para entender exatamente o que eu estou sentindo, porque é nessa que eu vou. Sabe? Por hoje é só, e esse vídeo vai terminar dessa forma horrível, pesada, e espero que semana que vem a gente tenha coisa melhor para falar, mas esse modo prosa hoje vai ficar nesse nível mais down, e que a Drica esteja bem, seja onde ela estiver.
assim como todas as pessoas que são levadas, né, a se suicidar por comentários inúteis de pessoas vazias pela internet afora. Um beijo e até semana que vem.